6 livros que mudaram completamente a minha vida. Para quem não me conhece, meu nome é William e eu tenho 37 anos. Eu sempre fui um cara muito tímido, aquele cara do cantinho. Nunca fui o cara que fez sucesso no meio das multidões ou no meio da galera. Mas eu sempre estava lá, sempre tímido, sempre com muitas ideias boas. Não conseguia expressar tudo o que eu queria dizer em palavras. Minha mente sempre falou muito. E a leitura me moldou completamente, transformou de um William que só ficava no cantinho quieto, cheio de ideias e não falava nada pra ninguém, para um William que hoje tem um canal no YouTube que fala sobre um montão de coisas. Alguém que tem uma opinião formada sobre diversos assuntos e principalmente sabe e entende que não sabe de nada. Existe hoje no meio da internet uma movimentação, uma galera dizendo que você não pode ler livros de autoajuda. Num país que a gente vive, mesmo se você ler um livro de autoajuda, já vai estar melhor do que muita gente. Um dos livros mais vendidos do ano foi o Bob Goods de pintar. E não tenho nada contra isso, não fiquem bravos comigo. Porém, isso não pode ser o livro mais vendido do ano. Agora eu vou mostrar para vocês alguns livros que me introduziram no mundo da leitura. Eu sou um cara que gosta muito de ler livros religiosos, livros místicos, só que sempre moldo com livros de autoajuda, com livros de finanças, com livros de histórias, com livros de romance, até mesmo alguns livros infanto-juvenis. O primeiro livro que eu li inteiro e que me deu vontade de continuar lendo ou procurar novas leituras foi esse daqui, A Cabana, de William P. Young. Esse livro aqui fala de Deus de uma maneira diferente, que eu particularmente digo que existe um William de antes desse livro e um William de depois. Hoje, sendo pai, eu entendo ainda mais tudo que esse livro aqui quer dizer. A minha cachorrinha pegou esses dias e comeu toda a ponta do meu livro. Mas esse livro aqui eu já dei muito de presente, já emprestei muito e não me devolviam, então eu sempre tenho um desse em casa. A Cabana. Esse daqui é o meu livro, pode-se dizer que preferido. O segundo livro que me moldou muito, e que me mudou muito e me fez refletir sobre muitas coisas, que eu sei que muita gente tem preconceito com o autor pela vida pessoal dele, mas é tentar diferenciar o que o autor e o que é a obra. É esse daqui, O Alquimista, do Paulo Coelho. Eu li esse livro aqui em PDF e era assim, cara, quanta coisa mexeu comigo, quanta leitura, quanta frase mexeu comigo, que eu quis ter ele fisicamente. Então eu tenho ele em casa aqui e é um livro que eu tento ler todos os anos. Isso aqui fala muito sobre você perseguir seus sonhos, que é uma coisa que eu, por ser um cara muito metódico, muito seguro, não faço tanto. Então os meus sonhos eu tento planilhar e fazer todas essas coisas e muitas vezes acaba nem saindo do papel. E esse livro aqui me fez refletir muito sobre tudo na minha vida. Um outro livro que é muito famoso, mas eu fiquei com muita vontade de ler depois que eu ouvi uma música do Fábio Braza, que ele fala de uma garotinha que escreveu um diário, e é esse livro aqui, O Diário de Anne Frank. Esse livro aqui tem um peso assim, pra mim, absurdo. É um livro cansativo, chega no meio pro final, ele já não é mais tão empolgante, só que a gente precisa sempre lembrar, quando for ler esse livro, que ele não foi um livro feito por uma história. Anne Frank escreveu, ela viveu de verdade um diário. Então, sempre quando cansa, a gente precisa entender que ela viveu na época mais difícil do mundo até hoje em dia, que é o Holocausto. E esse livro aqui eu tenho na minha estante e eu não vou desfazer dele nunca. Sempre quando eu ouço algum influencer que eu sigo, alguma pessoa que eu sigo indicando algum livro, eu anoto esse livro num caderno e faço de tudo para encontrar ele em algum sebo, ver se algum amigo tem, para que eu não precise pagar caro num livro. Muitas vezes eu até procuro em PDF para ler e tal, e sempre quando eu leio um livro que eu gosto muito em PDF, aí eu faço questão de comprar ou faço questão de ter ele fisicamente em casa. Esse livro aqui, As 48 Leis do Poder, eu sempre ouvi falar muito dele. Eu li ele em PDF e um primo da minha esposa, o Gabriel, salve Gabriel, ele tinha esse livro aqui também lido. Eu pedi para ele emprestado para eu ler de novo e ele me deu esse livro aqui.
Então, cara, esse livro aqui eu vou deixar guardado e eu vou tentar pelo menos uma vez por ano aí ler ele de novo. As 48 Leis do Poder. Ela tem muita lei que é contraditória. E assim, muita coisa fere o nosso ego, fere a nossa índole. Porém, não são 48 leis que você precisa seguir. E muito menos são 48 leis de... Não são 48 leis de ética, são 48 leis do poder. Com esse livro aqui, a gente percebe que tem muita gente que tem esses poderes aqui de forma natural. Muitas pessoas têm o poder de forma natural, sem nunca terem lido esse livro, sem nunca terem... e nunca vão ler esse livro. Mas tem pessoas que têm esse poder. Uma das leis que mais me impactou e que me deixou muito claro é que é assim: você pode ser influenciador ou influenciado. Você não consegue fugir disso. Aí, conhecendo as leis do poder, você percebe quanta gente influencia na nossa própria vida. E saber disso pra mim, eu gosto de saber quais são os tipos de poderes que as pessoas estão usando comigo, para eu poder me defender também da melhor maneira possível. Então esse livro aqui, obrigado Gabriel de novo, ele nunca vai sair da minha estante. Falando de finanças, eu não sou o cara das finanças, não consigo me apegar a livros assim. Porém, esse, Os Segredos da Mente Milionária, faz parte dos livros que eu dou de presente hoje em dia. Então é um livro que eu tenho, ele é capa dura, e eu leio todo ano. É o primeiro livro que eu leio todo ano. Então, Os Segredos da Mente Milionária, pra mim, me ajuda muito a pensar na minha parte financeira do próximo ano. Então, é sempre o primeiro livro que eu leio. Agora, é um livro pouco conhecido, mas de um poder gigantesco. Como eu falei no começo do vídeo, eu gosto muito de livros de religião, de diversas religiões, principalmente de livros que falam da filosofia da yoga, que não é a yoga da academia. Existem também dentro da cultura da yoga a parte de alongamentos, mas a filosofia da yoga é muito maior do que isso. E esse livro aqui, esse cara aqui, Paramahansa Yogananda, esse cara aqui que trouxe a cultura da yoga para o ocidente. Nesse livro, incrível esse livro, só que ele é super grande, bastante maçante, e cara, incrível o livro. E ele conta vários milagres que ele presenciou naquela época, e que os mestres deles com superpoderes e que realmente existiram. Então, galera, para quem não acredita em milagre, ou acha que milagre foi só lá na época de Jesus, tá muito enganado. Milagres existem com pessoas normais e que pessoas que viveram com isso. E esse cara aqui, Paramahansa Yogananda, esse cara é fera. Ele trouxe a cultura da yoga e é um outro livro que nunca vai sair da minha estante. E o curioso desse livro é que, como eu falei, eu deixo anotados os livros que eu vou procurar, vou encontrar. Esse livro eu não encontrei em lugar nenhum, eu tive que comprar. E já li diversas outras obras dele, tenho mais algumas ali na minha estante. Mas esse livro aqui, vou falar a verdade pra vocês, vale muito a pena ler. Atualmente eu tô lendo 1984, que é um livro emprestado por um amigo, e que ele fala do grande irmão que tudo vê. Cara, é incrível. Esse livro aqui foi escrito em 1949. E ele tem... parece que tá falando da nossa atualidade. E é incrível, cara. É incrível como faz muito sentido o que George Orwell fala. George Orwell é um escritor conhecido no mundo do autoconhecimento, financeiras. Tem o livro A Revolução dos Bichos, que também é muito legal. Mas não é um livro que eu vou ler novamente, igual esse 1984. Ele é muito bom, mas não é um livro que eu vou ler de novo. E aqui, nesse livro aqui, uma das coisas que me chamou muita atenção é que ele fala da divisão das pessoas em 3 partes: os altos, os médios e os baixos. As pessoas que estão classificadas na parte alta, elas não querem nem saber do médio e nem do baixo. As pessoas que estão na categoria dos médios, eles querem estar no lugar dos altos. E os que estão no baixo, eles querem igualdade. Faz refletir muito sobre a nossa atualidade. E lá em 1949, provavelmente eles não faziam ideia de que em 2025 teríamos celulares. Então ele fala de uma grande mídia onde manipula todas as informações, manipula a história. E hoje, com o nosso celular, as nossas redes sociais, isso aqui, cara, é facilmente manipulado. Somos facilmente manipulados. Agora é a segunda parte do vídeo,
que são os livros que eu pretendo ler no ano de 2026. Um outro livro que eu fiz questão de comprar, porque em PDF eu não estava conseguindo ler, é Assim Falou Zaratustra, do Friedrich Nietzsche, que é uma das coisas que eu pretendo para o ano de 2026, é ler mais livros de filosofia. É uma coisa que eu acho bastante interessante. E esse livro aqui, Assim Falou Zaratustra, eu ouvi diversas vezes o Clóvis de Barros falando assim, com uma ênfase muito grande, que me deu muita vontade de ler. Eu comecei a ler ele em PDF. Não é um livro fácil, é um livro que eu vou demorar aí uns 2-3 meses para ler, apesar de ser pequenininho, ainda tá lacrado. Mas ele é muito denso, muita coisa para se pensar em cada frase que ele escreveu. E esse aqui vai ser com certeza uma leitura muito interessante para mim. E nesse movimento de que não pode ler autoajuda, que você não pode ler aquilo ou aquilo lá, muita gente fala de você ler livros que dificultem, que te coloquem para pensar, para refletir, que tragam alguma dificuldade para você. E, geralmente, a gente busca livros que a gente gosta. Por exemplo, se você diz que você não gosta de ler, eu te aconselho a imaginar assuntos que você gosta. Por exemplo, você gosta de música. Cara, procura algumas biografias de músicos, por exemplo. Eu tenho certeza que você vai adorar. E você vai ler assim com facilidade. Mas esse livro aqui eu tenho certeza que vai ser muito provocador para mim. Acho que essa é a palavra. Próximo livro que eu pretendo ler em 2026, e certeza que eu vou ler em 2026, é O Príncipe, de Maquiavel. Todo mundo que eu sigo fala da importância desse livro aqui para a humanidade. Então eu achei numa livraria, não estava tão caro, não sei se essa aqui é a melhor versão que tem desse livro, por ser pequenininho e um livro tão importante, mas é um livro que eu vou ler e eu tenho bastante expectativa sobre esse livro. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu já li esse livro em PDF, pretendo ler ele novamente porque eu não me lembro muito bem, mas todos os caras que eu sigo, Joel J, essa galera aí, eles falam muito desse livro, então tá aqui. Eu encontrei num sebo, tava baratinho também, então tá aqui. Fator de Enriquecimento. Já comentei que não sou um cara das finanças, não ligo tanto para essa parte financeira, apesar de saber a importância que tem, mas não é uma coisa que eu consuma ou compre isso, apesar de eu criei um canal para colocar cortes sobre finanças, porque é uma coisa que em 2026 eu também quero começar a fazer, entender sobre finanças e tal, apesar de que agora o governo vai cobrar sobre dividendos, mas eu não acredito que chegue até mim essa cobrança de dividendos, porque o valor que eu provavelmente irei investir no ano de 2026 não vai chegar nesse limite. Então, Fator de Enriquecimento, do Paulo Vieira, que é um dos livros que também eu vou ler no próximo ano. Próximo livro, A Menina que Roubava Livros. Eu comecei a ler esse livro aqui e eu preferi deixar para terminar ele em 2026, porque me parece que vai ser muito divertido. E esse livro aqui vai ser para quando eu estiver cansado dos outros, porque a gente vai lendo muito de um assunto, eu particularmente canso de ler aquele assunto e procuro uma fuga em um assunto completamente diferente. E acredito que esse aqui, A Menina que Roubava Livros, vai ser interessante para mim nesse sentido. Eu não posso dizer que eu sou o cara certo para te indicar leituras de livros ou autores. Provavelmente eu já li mais de 100 livros, menos que 200, talvez mais de 200. Mas eu não sou o cara que vai poder te indicar livros, porque eu lia até então muita coisa que chegava até mim. Eu li muito livro de autoajuda, muito livro do Cortella, aqueles livros simples, livro de aeroporto, livro de mercado. E muitos livros como esse, Porque Fazemos o que Fazemos. Eu não estou desmerecendo o livro não, mas são livros simples. São livros que a gente costuma ouvir uma palestra dele no YouTube e a gente vai ter praticamente o mesmo conteúdo do que tem aqui. A sutil arte de ligar
já li também. Tem diversos livros aí populares que eu já li. E assim, agregam muito pouco, porque a gente consegue ter todas essas informações assistindo os vídeos ou acompanhando nas redes sociais esses autores. Eles dizem praticamente as mesmas coisas que tem no livro lá. Um livro que também eu li, eu não tenho ele aqui em casa, eu li ele em PDF, mas que, cara, me chocou muito quando eu li, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu não lembro o nome da autora, Ana Cláudia Quintana Arantes. Esse livro é sensacional. Se eu não me engano, ela é uma enfermeira que cuida de pacientes terminais que escolheram não dar continuidade na luta. E a capa me chamou muito a atenção. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E é uma leitura que, apesar de eu não ser o cara certo para te indicar leituras, é um livro que eu te indico. É um livro rápido, mas que faz a gente refletir bastante. E se eu puder te indicar outros livros, como leituras fáceis e leituras gostosas que você vai ler rápido e você vai gostar da história, eu te indicaria John Green. É um autor muito famoso que escreve livros infanto-juvenis, que tem uma pegada bem legal. É o cara que escreveu, por exemplo, A Culpa é das Estrelas, que é um livro muito bom. Cidades de Papel, que também é um livro muito legal. E meu livro preferido desse autor é Quem é Você, Alaska. Eu adorei esse livro e foi interessante que logo depois que eu li o livro, saiu uma série do Quem é Você, Alaska. E pra mim foi bastante legal. Outro autor que eu gosto muito, e eu já li praticamente a obra inteira dele, e existem livros ali que eu gostei demais, e livros que poderiam não ter lido, é o Paulo Coelho. Então, O Alquimista é um dos meus livros preferidos, um dos livros que mais mudaram a minha vida, e o autor em si é um cara bastante interessante, que eu gosto muito da maneira que ele escreveu os livros dele. Principalmente O Alquimista, pra mim, foi uma leitura assim muito simples, muito rápida. O livro que tem um lugarzinho especial no meu coração é esse daqui. É O Pico da Montanha é Onde Estão os Meus Pés, do monge Gensho, que foi o primeiro livro sobre budismo, sobre esse mundo completamente diferente do que a gente está acostumado, que eu li. E ele ainda veio com uma dedicatória para mim quando eu comprei. Então esse livro aqui, ele tem um lugarzinho guardado especial no meu coração, e é outro que também não vai sair da minha estante. O Pico das Montanhas é Onde Estão os Meus Pés. Esse livro aqui é bastante interessante. E aí, calma, galera, esse canal aqui é sobre atividades físicas, porém são hábitos saudáveis. A leitura me transformou completamente. Depois de ler todos esses livros e falar de tudo isso sobre livros, eu preciso te dizer que o livro me deixou com voz ativa, com pensamento ativo. Hoje eu consigo expressar as minhas ideias. Hoje eu consigo conversar, refletir sobre diversos assuntos e poder conversar assuntos mais densos. Os livros, eles vão te deixar muito seletivo nas suas conversas, e esse é um problema que a leitura traz, que assim, assuntos muito rasos talvez já não façam mais parte do seu dia a dia, da conversa empolgante que você tem. Talvez você lê um livro como 1984 e vai falar sobre as suas ideias seja mais empolgante do que falar do Palmeiras e Flamengo, que aconteceu no final de semana, ou sei lá, da Virgínia e do Vinícius Júnior. A leitura, ela não me deixou mais inteligente. Não posso dizer que eu me sinto mais inteligente hoje depois que eu comecei a ler. Porém, ela me transformou completamente do carinha que ficava sentado no canto, cheio de ideias, cheio de coisas para falar, cheio de pensamentos. E quando alguém chegava para conversar, eu travava, não conseguia expressar tudo aquilo. Eu ainda continuo sendo o cara do canto, o cara quietinho, o cara sistemático, o cara das planilhas, o cara dos números. Porém, hoje, quando chega alguém para conversar comigo, ou eu vou conversar com alguém, ou falar no meio da galera, eu consigo expressar bem, consigo usar muitos exemplos, consigo citar alguns livros ali que vem na cabeça em algum momento sobre tudo que eu venho pensando, tudo que eu venho refletindo. Então a leitura mudou completamente a minha vida. Se hoje eu tenho um canal no YouTube que está crescendo a passos lentos, é muito por causa das leituras, é muito por tudo que eu li, tudo que eu vou ler,
E hoje eu estou me tornando mais seletivo com as coisas que eu leio. Outra coisa que eu pretendo fazer em 2026 é continuar lendo a Bíblia. É um livro que eu leio, porque eu não quero mais só saber o que falam de Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero saber, lendo sobre ele, sobre o momento que ele esteve aqui na Terra, ao invés de só ir lá e ouvir o que alguém que leu, que refletiu sobre, tem a dizer sobre ele. Então hoje eu quero continuar lendo, e ler os 4 evangelhos vai fazer parte do meu ano de 2026. Então eu vou ler os 4 evangelhos, acabou o 4º evangelho, eu vou voltar no 1º evangelho e vou ler de novo. Porque além de todos esses livros aqui, de diversas religiões, eu gosto muito de ler e eu gosto muito de saber como foi a passagem do cara por aqui, entendeu? Enquanto ele esteve por aqui, os 4 evangelhos falam muito sobre isso. Para quem ficou até aí, que com certeza vai ter, sei lá, 10 views, 20 views esse vídeo, para quem ficou até o final, indica aí algum livro para eu ler, algum livro que seja super interessante, que fez diferença na sua vida. Valeu!